A morte de Sócrates, ocorrida em 4 de dezembro de 2011, marcou profundamente não apenas o futebol brasileiro, mas também várias gerações que viram naquele meia elegante, inteligente e politizado uma figura muito maior do que o esporte. Sua partida foi consequência de uma complexa soma de problemas de saúde, grande parte ligados ao alcoolismo crônico que o acompanhou por décadas. Sócrates, ídolo do Corinthians, da seleção brasileira e símbolo da democracia corintiana, vinha apresentando problemas médicos sérios desde o início dos anos 2000. Mesmo sendo médico formado, ele sempre falou abertamente de seu amor pela boemia, pelo cigarro e principalmente pela bebida alcoólica. Seu estilo de vida intenso e desregrado acabou cobrando um preço alto na meia-idade. Em 2011, ano de sua morte, o quadro de saúde do ex-jogador já era extremamente frágil. Seu fígado estava bastante comprometido e sua imunidade havia despencado. Depois de anos de consumo excessivo de álcool, ele desenvolveu cirrose hepática, que evoluiu para complicações mais graves. Sócrates chegou a admitir publicamente que bebia desde jovem e que, como médico, sabia dos riscos, mas nunca conseguiu abandonar completamente o hábito. O primeiro sinal dramático que chamou a atenção do país aconteceu em agosto de 2011, quando Sócrates foi internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, com um quadro de hemorragia digestiva alta. Essa condição muitas vezes acontece em pacientes com cirrose avançada, quando vasos do esôfago se rompem devido à pressão aumentada no sistema porta do fígado. Ele ficou vários dias na UTI, recebeu transfusões de sangue e conseguiu se recuperar, mas voltou para casa enfraquecido e consciente de que o pior ainda podia acontecer. Pouco tempo depois, em setembro do mesmo ano, ele voltou a ser internado por causa de uma nova hemorragia digestiva, menos grave que a primeira, mas igualmente preocupante. A imprensa esportiva e os torcedores do Corinthians acompanharam cada boletim médico, e o próprio Sócrates, sempre muito comunicativo, chegou a mandar mensagens otimistas de dentro do hospital. Porém, a realidade interna era dura. Seu corpo não conseguia mais resistir. No final de novembro de 2011, Sócrates apresentou um quadro de infecção intestinal severa, causada por uma bactéria que entrou no organismo através do intestino. Esse tipo de infecção, comum em pessoas debilitadas e com imunidade baixa, pode evoluir rapidamente para algo mais grave. E foi exatamente o que aconteceu. No dia 1º de dezembro, a saúde do ex-jogador piorou drasticamente. Ele passou a sofrer com vômitos, febre alta, desidratação intensa e confusão mental. A família decidiu levá-lo novamente ao hospital. Internado pela terceira vez no mesmo ano, Sócrates foi levado imediatamente para a UTI. Os médicos diagnosticaram que a infecção intestinal havia evoluído para sepse, uma resposta inflamatória generalizada do corpo diante de micro-organismos que entram na corrente sanguínea. Quando não controlada rapidamente, a sepse pode levar ao chamado choque séptico, que compromete múltiplos órgãos, coração, rins, pulmões e principalmente o fígado, já debilitado. Nas horas seguintes, mesmo com antibióticos potentes, suporte respiratório e monitoramento constante, o corpo de Sócrates não respondia bem. A combinação entre sepse e doença hepática avançada diminuiu drasticamente suas chances de recuperação. A pressão arterial caía, os rins pararam de funcionar e ele precisou ser submetido à diálise. A situação era crítica, e os médicos informaram à família que o risco de morte era muito alto. Na madrugada de 4 de dezembro de 2011, por volta das 4h30, Sócrates não resistiu. A causa oficial da morte foi choque séptico decorrente de infecção intestinal, agravado pela cirrose hepática. Ele tinha apenas 57 anos. A notícia chocou o Brasil. Era um domingo, justamente o dia em que o Corinthians conquistaria o título do Campeonato Brasileiro de 2011. A coincidência comoveu os torcedores. Naquele mesmo dia, antes da partida, jogadores e torcedores levantaram o punho direito cerrado, gesto que Sócrates eternizou no período da democracia corintiana, em uma homenagem que emocionou o país inteiro. A vitória do Corinthians naquela tarde foi vista por muitos como simbólica, como se o clube tivesse dado ao seu eterno capitão uma despedida digna de sua história. O velório de Sócrates ocorreu em Ribeirão Preto, cidade onde se formou médico e onde iniciou sua carreira jogando pelo Botafogo de Ribeirão Preto. Centenas de pessoas passaram pelo local, entre amigos, familiares, torcedores, ex-jogadores e admiradores que buscavam se despedir de um dos personagens mais marcantes da história do futebol brasileiro. Seu corpo foi cremado conforme desejo da família. A morte de Sócrates, anunciada nas primeiras horas de 4 de dezembro de 2011, provocou uma comoção imediata no Brasil e no exterior. Assim que os jornais divulgaram a notícia, programas esportivos interromperam suas pautas e redes de televisão entraram em edição especial para repercutir o falecimento do ex-jogador.
A dimensão pública daquele momento mostrava que Sócrates havia ultrapassado há muito tempo as fronteiras do futebol. Ele era visto como um pensador, um ativista político e uma das personalidades mais singulares do país. Ao longo da manhã daquele domingo, torcedores começaram a se reunir espontaneamente diante de estádios, sedes de torcidas organizadas e locais que marcaram sua trajetória. Em Ribeirão Preto, alguns moradores deixaram flores e faixas em frente ao hospital onde ele havia sido internado. Em São Paulo, no Parque São Jorge, corintianos de diferentes gerações se juntaram em silêncio, muitos vestindo a camisa com o punho cerrado, símbolo eternizado pela democracia corintiana. A repercussão também se espalhou rapidamente pela imprensa internacional. Jornais como The Guardian, El País, La Gazzetta dello Sport e até veículos asiáticos publicaram longos textos sobre sua carreira e sua influência política. O que chamava atenção nos relatos estrangeiros era a ênfase em seu caráter multifacetado, não apenas um craque, mas um jogador com formação universitária, articulado, apaixonado por debates sociais e pelo fortalecimento da democracia em um país que ainda tentava se reconstruir após anos de ditadura militar. Entre ex-jogadores e figuras públicas, as mensagens de despedida eram carregadas de afeto. Zico, que dividiu com ele a camisa da seleção brasileira, destacou que Sócrates era um gênio dentro e fora do campo. Já Casagrande, um dos companheiros mais próximos, emocionou-se ao falar do amigo e revelou que havia conversado com ele poucos dias antes da morte. Sócrates, mesmo debilitado, demonstrava lucidez e preocupação com o futuro do país, discutindo política com a mesma intensidade de sempre. No futebol, uma das reações mais marcantes ocorreu naquele mesmo dia, no Pacaembu, durante a partida que definiria o título brasileiro de 2011. Minutos antes do apito inicial, jogadores do Corinthians se reuniram no círculo central e, em silêncio, levantaram o punho direito cerrado, um tributo simples, mas carregado de força histórica. A torcida, percebendo o gesto, repetiu em massa. Foi um dos momentos mais simbólicos daquela era do clube, como se o espírito de Sócrates estivesse presente ali, testemunhando a força do time que ele ajudou a transformar. Após a morte, o velório realizado em Ribeirão Preto reuniu centenas de pessoas. Amigos de infância, ex-colegas de profissão, familiares e torcedores caminharam diante do caixão em clima misto de tristeza e celebração. Muitos não falavam apenas sobre o jogador, mas sobre o homem que costumava ouvir, aconselhar e debater. Sócrates tinha o hábito de conversar profundamente com quem cruzasse seu caminho. Taxistas, estudantes, professores, estranhos em mesas de bar, sempre com a mesma humanidade. Esse lado afetivo da sua personalidade apareceu com força nos depoimentos colhidos durante o velório. A missa de homenagem, celebrada no dia seguinte, reforçou o ambiente de despedida singela e respeitosa. Não houve grande aparato formal, o tom foi de intimidade, como se a cidade estivesse despedindo-se de um filho querido. Depois, o corpo foi levado para a cremação, num processo acompanhado apenas por familiares mais próximos, conforme desejado pela família. Com o passar das semanas, várias homenagens foram sendo organizadas. Programas esportivos revisitaram lances icônicos do doutor, seus passes de calcanhar, sua postura altiva, o jeito único de cadenciar o jogo. Outros destacaram seu envolvimento político, especialmente durante a democracia corintiana, movimento que influenciou a cultura do futebol e, em certo grau, a própria sociedade brasileira no início dos anos 80. Historiadores esportivos ressaltaram que Sócrates foi um dos raros atletas capazes de unir esporte, intelectualidade e participação ativa no debate público. Além da mídia, universidades e grupos de estudos realizaram seminários para analisar sua trajetória. Professores lembraram que Sócrates sempre foi um leitor voraz, amante da filosofia, da sociologia, da arte e da literatura. Em suas entrevistas, ele frequentemente citava pensadores como Gramsci, Sófocles, Aristóteles e Paulo Freire, mostrando que sua visão de mundo era moldada por muito mais do que apenas futebol. Após sua morte, vários trabalhos acadêmicos surgiram explorando o impacto político e cultural de sua figura. Uma das discussões que ganhou força foi a reflexão sobre a saúde de ex-atletas. Sócrates tornou-se um exemplo de como a fama, o talento e a formação intelectual não garantem proteção contra hábitos danosos. Institutos médicos e esportivos usaram seu caso para discutir alcoolismo, prevenção e acompanhamento emocional para jogadores aposentados. Clubes passaram a reforçar programas internos de bem-estar, reconhecendo que a transição entre a vida profissional e o pós-carreira pode ser traumática para muitos. Na cultura popular, músicas, documentários e livros também perpetuaram sua memória. O documentário Democracia em Preto e Branco, lançado em 2014, dedicou grande parte de sua narrativa a Sócrates, retratando o jogador como peça fundamental da resistência cultural dos anos 80.
Biografias e reportagens especiais continuaram surgindo, muitas destacando seu idealismo e o fato de que ele nunca teve medo de assumir posições firmes, ainda que isso o afastasse de setores conservadores do futebol. Mas talvez o maior legado deixado por Sócrates tenha sido sua visão de que o esporte é, acima de tudo, um instrumento de transformação. Para ele, o futebol não era apenas um jogo, mas um espaço político e social. Ao longo da vida, ele repetia que o cidadão só existe de verdade quando participa das decisões que afetam seu destino. Essa frase tornou-se quase um lema associado à sua imagem. Mesmo após mais de uma década de sua morte, Sócrates continua sendo uma referência moral e intelectual no esporte. Ele permanece vivo nas arquibancadas, nas pautas políticas, na cultura pop, principalmente na memória afetiva de quem viu seu futebol artístico e ouviu suas reflexões profundas. A morte do doutor encerrou uma trajetória humana, mas não apagou a grandeza de sua obra.